Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estou ótimo, obrigada. Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho de como eu decidi pela medicina. Eu acho que esse é um papo que muita gente tem dúvida. Ai, será que é medicina mesmo? Como que eu tenho essa certeza? Então, eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, da minha visão, do meu ponto de vista. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu vou começar minha faculdade agora. Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já estarei cursando. Mas eu tenho essa certeza dentro de mim, mesmo sem ter começado ainda. Primeiro ponto, não foi sempre medicina. Sinto lhe informar, não nasci querendo ser médica. Não tinha nem noção, na verdade, quando eu era criança, o que eu queria ser. Eu queria ser bailarina, cantora, modelo, tudo que vocês podem imaginar eu já quis. Mas a partir de um certo momento, quando eu pensei, eu vou ter que escolher uma profissão pra mim no meu futuro, eu tinha entre 11 e 12 anos e eu gostava muito de matemática, eu sempre fui muito bem, tinha muita facilidade com número. Então eu pensei, vou fazer engenharia. Fazer engenharia civil, construir uns prédios, construir umas casas, umas coisas bem legal. E, enfim, essa era a minha decisão em primeiro lugar. Até que, a partir de um certo ponto, que eu não sei o que veio primeiro e o que veio depois, eu comecei a assistir Grey's Anatomy e eu descobri a física. Então, as duas coisas juntas me mostraram que engenharia não era pra mim. E foi ali que eu percebi que realmente medicina era o que eu queria fazer, que tenho consciência, antes que venham estudantes de medicina, médicos me julgarem aqui, eu sei que a vida não é um Grey's Anatomy. Só que perceber uma realidade, entre aspas, meio muito ficcional, mas uma realidade do que é conviver num hospital com vários médicos e os casos, os pacientes, e você poder ajudar as pessoas com o seu conhecimento, eu acho que foi uma coisa tão incrível pra mim que eu realmente pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Segundo ponto, a partir do momento que eu decidi pela medicina, eu comuniquei meus pais, obviamente, a gente conversou sobre isso, e na época a gente não tinha muita informação sobre bolsas e financiamentos que tinha essa possibilidade nas universidades particulares, então a nossa decisão foi que se eu quisesse medicina realmente, eu precisaria estudar, me dedicar muito para passar numa pública, numa federal, para estudar de graça, né? De graça porque a gente paga imposto, mas enfim. Então, no 9º ano mesmo eu já fiz Enem, porque eu precisava me preparar, eu precisava ver como é que funcionava, precisava começar a estudar focado nisso. Então, essa parte da minha dedicação, eu já sabia que medicina ia ser puxado, eu pesquisei muito sobre, eu li muito sobre. E muita gente fala, porque o difícil da medicina é você entrar na faculdade. Outros já dizem, entrar é fácil, quero ver lá dentro. Então, enfim, de qualquer forma, a dedicação tem que ser muito grande, a disciplina tem que ser muito certa. Então, desde nova, eu já trabalhava isso dentro de mim, confirmando essa certeza que eu tinha da medicina não só como área de atuação quando eu me formasse médica, mas sim durante o processo de estudo também. Terceiro ponto foi a minha desistência da medicina. Sim, eu desisti da medicina por um período. Foi numa época em que uma familiar minha estava internada na UTI, eu fui visitar ela com a minha mãe, e chegando lá a gente tem o contato, a gente olha as outras pessoas, né, todos que estavam internados na UTI, nos leitos, enfim, e eu fiquei muito desesperada, eu comecei a chorar muito, eu vim pra casa chorando, e eu falei, não é medicina que eu quero, eu não tenho força, eu não tenho psicológico pra lidar com as pessoas naquela condição, eu não consigo, não é isso que é pra mim. E, enfim, me senti muito mal, me senti muito péssima mesmo. Fiquei mais ou menos um mês procurando outros cursos, fiz teste vocacional, procurei naqueles guias de carreira todas as possíveis profissões que vocês podem imaginar. E, enfim, não achei nada pra mim. Porque o meu lugar era na medicina, só que eu não sabia o que estava acontecendo, por que eu tinha dado um surto tão grande. E no final de muita conversa, né, com a minha mãe, com meu namorado, enfim, a gente chegou na conclusão de que o sentimento de impotência, de não poder fazer nada para ajudar aquelas pessoas naquele momento, era o que me deixava tão mal, tão para baixo realmente. Obviamente, não tinha nem passado no vestibular, quem dirá ter algum conhecimento de medicina, mas de estar ali e ver que aquelas pessoas estavam tentando ajudar e você não pode fazer nada, você não pode indicar um tratamento, você não pode ajudar a pessoa, você não sabe se ela tá com dor, se ela tá bem, se ela tá sofrendo. Então, isso me abalou muito. Mas a partir daquele momento eu desisti por um período e depois eu percebi que eu não me encaixava com nada, a não ser com a medicina, e que eu ia ter que estudar, eu ia ter que me formar médica para conseguir ajudar aquelas pessoas e não ter mais aquele sentimento de incapacidade, de impotência diante daquela situação toda. Basicamente é isso. Eu realmente acredito que não é a gente que escolhe a medicina, mas a medicina escolhe a gente. É uma frase clichê? É uma frase cafona? É.
Só que é a verdade, eu realmente acredito que seja isso. Tanto que, no meu caso, eu não me encontrei em nenhum outro lugar que não fosse na medicina. E, enfim, é isso. Eu acho que se você quer fazer medicina, se você tem essa vontade, segue o teu coração, independente das circunstâncias. Tem muita gente, já falei em outro vídeo no meu Instagram, tem um vídeo que é Quem Sou Eu, dá uma conferida lá. Eu falo sobre empecilhos e tudo mais, tem muita gente que às vezes acaba passando por isso, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, de filho, de família, é difícil, só que se é o teu sonho, eu realmente acredito que a vida é uma só, então é um tempo muito curto pra gente se privar do que a gente realmente quer viver. Então, enfim, basicamente é isso. Um beijo!